Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Hora da Qualidade, com mais um episódio, onde hoje temos mais um convidado especial e eu vou deixar que ele se apresente. Boa noite, pessoal. Obrigado, João, aí, pela oportunidade de participar aqui contigo do teu podcast. Parabéns pelo projeto. Meu nome é Eu que Giancarlo. agradeço. Sou diretor, CEO, fundador da IES Certificações. Nós somos uma empresa voltada na área de certificação de produtos Inmetro e Anatel. Sou formado na área de marketing, tá? E, bom, basicamente é isso a informação inicial. Sim. Já que você falou que é o CEO, né, da IES, conta um pouco para a gente a história da IES Certificação, como surgiu, né, a IES Certificações. Bom, a a IES foi fundada em 2013, tá? Eu vou contar um pouquinho de como surgiu a ideia, né, Fernando, para você entender um pouco da linhagem. Em 2010, eu morei no Nordeste, dos 14 aos 18 anos, nasci em São Paulo, mas morei no Nordeste 4 anos. E quando eu voltei, em 2010, eu voltei para conquistar algum emprego, fazer alguma coisa da vida, né? No Nordeste, quando Sim. eu morava lá, trabalhava com meu pai, a gente tinha loja de sorveterias e tudo mais. Ah, E interessante. aí, e aí quando eu cheguei em São Paulo, comecei a procurar estágio, né? Empresas para trabalhar e tudo, e me deparei com a área de certificação, onde eu fui trabalhar num laboratório de ensaios. E foi assim que começou o meu interesse pelo ramo, né? Comecei a atuar na parte de laboratório, depois eu tive a oportunidade de trabalhar em duas certificadoras grandes, e numa conversa com amigos, né, a gente falou, poxa, por que não montar uma empresa voltada para dar o suporte ao cliente, né, a consultoria na área de certificação de produtos. E foi assim que surgiu a ideia e foi assim que começamos, né? Quando foi em 2013, nós fundamos a empresa, né, todos se desligaram da atividade que fazia, né, que era na parte de certificação, e aí nós ficamos focados na parte de fazer a consultoria, né? E aí, óbvio, como toda empresa que começa com... Eu tinha 21 anos de idade no início da empresa, então foi muito desafiador, porque nós éramos 100% técnicos, né? Não tínhamos cliente, não tinha nada de área comercial, só que depois de 3, 4 meses ali, a gente já não tinha mais nada na conta, já estava todo mundo quebrado, nós conseguimos o primeiro cliente. E O foi assim que começo do começou. empreendedor. Exatamente, muito sofrido na reta final ali, que já ninguém tinha mais dinheiro, a gente economizava para tudo, né? Para comer, para fazer as coisas. A gente, prestes a desistir do projeto, a gente pegou e conseguiu fechar o primeiro cliente. E graças a Deus, depois desse primeiro cliente, veio na outra semana veio outro, depois foi outro, e assim começou a nossa trajetória. Começamos em 3 pessoas, né? E foi crescendo, em 2015 já éramos 6, e hoje somos aproximadamente 45 pessoas. Nossa, bastante gente. Temos uma galera aqui com a gente. Caramba. E já nessa linha que você está falando, por que o nome IES Certificações? Da onde veio esse IES? Olha, é uma pergunta muito boa, né? Brincadeiras à parte, mas assim, nós estamos tentando desenvolver um nome, né? E o que pegou mais, assim, a parte do logo, da comunicação. Então, a gente tentou dar uma conotação com a questão da aprovação, né? Do sim, do yes, né? Daquela questão da vibração e tudo. Legal. E, não foi algo muito elaborado, tá? Confesso eu que foi algo bem rápido, assim, a sacada do nome. Mas eu acho que quando a gente foi fazer a construção da logomarca, tô dando tchau para a Jaque, que trabalha aqui comigo, me auxiliando nas partes estratégicas aqui na empresa. Então, Legal. eu acho que a gente focou um pouquinho mais na parte de logomarca, que aí foi onde a gente quis passar essa mensagem que está até aqui atrás, que é o Sim. chequezinho, né, o documento. A gente acabou. Nossa, verdade. Agora que você falou que eu me atento. Olha, legal. Então, nós passamos a nossa logomarca antiga, ela tinha uma exclamação, onde quando a gente fez um processo de brand aqui, junto com a nossa equipe, nós tiramos essa exclamação, então, para deixar a logomarca um pouco mais limpa. E, basicamente, é isso, né? A parte do nome, né? A gente fez um nome básico, né? Porque o nome Yes, você tem escola de inglês, qualquer tipo de coisa que você pesquisar aí, tem o nome Yes, né? É um nome muito trivial.
mas a gente, quando foi para construir a logomarca, a gente deu mais atenção. Mas o nome Yes mesmo, Yes Certificações, é um nome forte, né? É muito legal. Porque você fala, por isso que eu fiz a pergunta também, você fala yes, é uma certeza, a convicção, né? E aí agora vendo o logo, é um check nas informações. Oh, Exato. interessante. Eu nunca tinha me atentado, eu entrei na sua página no LinkedIn, eu entrei na página da Yes também, né? Que eu já acompanhava vocês no Instagram, Legal, mas agora você falando, eu vou olhar até com outros olhos. O logo, fantástico. bacana. E, e em relação à IES, hoje, atualmente, quais os serviços que a IES oferece em certificação de produto? E se ela faz também certificação da qualidade em relação a ISO 9001, 14, 45 também? Tá. Ó, o nosso foco, Fernando, nós somos muito focados na parte de produto, tá? Que foi o mercado onde nós somos oriundo do mercado infantil, né? Eu vim de laboratório de brinquedo, passei por certificadora que era focada na parte de brinquedos, então o nosso foco é mais o produto, tá? Fizemos por um tempo parte de implantação de ISO 9001, mas não é o nosso carro-chefe, né? Então nós temos uma Legal. vertente muito forte para a parte de produto e por aí ficamos. Então hoje nós atuamos muito forte na parte de metro e em alguns produtos específicos, por exemplo, brinquedos, eletrodomésticos, placas solares, que é a parte de Programa Brasileiro de Eficiência Energética, parte de ar-condicionado, ventiladores de mesa e pedestal. Então, são alguns dos produtos, assim, na parte do Inmetro, que nós trabalhamos aqui, fazendo toda a parte de assessoria e suporte para o cliente. E tem uma outra parte também que nós trabalhamos, que nós começamos em 2016. Inclusive, essa demanda foi uma coisa bem engraçada, porque nós não trabalhávamos com nada de Anatel. Primeiro, porque a gente não tinha conhecimento, e Sim, lá no início da empresa, quando a gente começou e precisava de clientes, né, a gente queria fazer tudo. Queria fazer pneu, tudo que vinha, cara, a gente queria fazer. Só que a gente começou a entender, opa, que não estava legal a situação, porque o cliente, ele precisa, além de você passar toda a estratégia da certificação, ele quer alguém que entenda tecnicamente daquele produto. Então, foi sim. onde nós tomamos a decisão de falar, poxa, vamos focar no que a gente sabe fazer, né? Porque é o que faz mais sentido. E aí, graças a Deus, deu muito certo e nós pegamos alguns produtos e hoje quem entrar lá no nosso site vai ver que temos algum rol de produtos lá que a gente atua que somos realmente especialistas ou temos especialistas no segmento. E Eu volta entrei no site de vocês, vocês têm bastante certificação, vocês fazem bastante certificação de produto. Tem isso, muita portaria, muita portaria. exato. Então, assim, são vários produtos que, ao decorrer dos anos, isso foi uma construção, né? A gente foi adquirindo know-how, adquirindo pessoas que entendem, né? Contratamos pessoas também do mercado. Então, hoje a gente tem um time de engenharia. Então, tem toda uma galera, tem um time muito forte que começou a somar e complementar para que a gente pudesse ingressar nesses outros escopos. Isso foi muito Legal. bacana. E aí, E, voltando e um pouquinho para 2016, foi onde a gente teve um desafio de um cliente nosso para a parte de Anatel, né? Que é um dos nossos tópicos, legal. inclusive, né? Tem, Então, o que que aconteceu? Um cliente nosso teve um problema em 2016 com a mercadoria que ficou apreendida no porto caramba. e foi carregador de celular na época. E aí ele me chamou e falou, Giancarlo, poxa, eu preciso de ajuda, queria ver com você se consegue me ajudar nessa parte. Eu falei, olha, não tenho experiência nenhuma, a gente não tem know-how nisso. E aí ele falou, cara, eu prefiro você do que eu tentar fazer. Eu lembro até hoje disso, né? Isso foi um divisor de água para nós, nessa divisão de negócio que a gente tem hoje de Anatel, que foi ali onde despertou o interesse. E foi ali onde a gente vislumbrou um mar de oportunidades. Falou, caramba, é um mercado interessante, né? Tem muitos produtos, né? Então, para quem E não... além do que você falou do mar de oportunidades também, você não vê, eu não vejo muita certificadora fazendo a Anatel. Exato, é porque por muitos anos a Anatel, ela abriu um leque de oportunidades para OCD se designarem, né? E por um momento eles deixaram isso fechado, só que agora eles estão abrindo novamente a opção de empresas que queiram participar desse processo. Ele é um processo um pouco burocrático, né? Eu já andei pesquisando um pouco sobre isso, porque a pessoa tem que atender vários requisitos, tem que entender muito bem da área de telecomunicações.
não é tão simples assim, mas estendeu-se a oportunidade para outras empresas. No nosso caso, como a gente não precisa das credenciais, né, porque nós somos uma empresa de consultoria e assessoria, então fica mais tranquilo para a gente atuar. Mas de OCDs mesmo, que são empresas credenciadas, realmente tem muito pouco hoje no mercado. Eu acho que tem, salvo engano, deve ter umas 15 mais ou menos. É bem pouco mesmo. Nossa Senhora. E em relação à Anatel, assim, em relação à Anatel, processo de certificação da Anatel, como que funciona? Porque eu acho que eu mesmo, particularmente, eu não conheço o processo da Anatel. Eu já Legal. cheguei a ler alguma coisa, mas realmente como que entra esse processo e como que sai o certificado, não tenho nem ideia, falar a verdade. Maravilha. Eu vou tentar explicar numa linguagem mais simplista, até para todo mundo aqui que está nos ouvindo ou vai ver o nosso vídeo aqui conseguir entender. Então, produtos que precisam ou requer certificação Anatel é basicamente todo tipo de produto que tem alguma espécie de telecomunicação, algum tipo de comunicação sem fio, grosseiramente, né? Então, por exemplo, produtos com tecnologia Bluetooth, Wi-Fi, né? Megahertz, que é radiofrequência. Então, esses tipos de produtos, normalmente ele tem. Tem outros produtos também, por exemplo, o carregador do nosso celular, o carregador veicular que vai no carro, o carregador de indução, também são coisas que precisam de Anatel. Bateria de celular, power bank, coisas que às vezes as pessoas nem sabem que precisa, todos esses produtos, eles precisam de Anatel, né? Eles passam pelo processo de homologação, né, que a gente chama. Então, como consiste as etapas do processo, né? Primeiramente, o cliente ele tem que definir ali o que ele vai produzir, o que ele vai importar, ele ter as informações do fabricante, ficha técnica, ISO 9001, uma série de documentação. A gente vai precisar de amostras para fazer uma avaliação, fazer a montagem da documentação do processo, dar-se entrada junto a uma certificadora designada nesse processo, submete esse produto a um ensaio laboratorial, e aí você vai transcorrer todo o processo. O laboratório deu ok, toda a documentação. Eu não vou entrar em detalhes na documentação porque é uma coisa muito complexa. Mas esse pack de documentações estando tudo ok, estando em concordância, emite-se um certificado do OCD, né? Nós usamos vários parceiros, tem a BCP também, que é um parceiro novo que a gente está usando, tem a OCPTEL, que também a gente trabalha, o pessoal da NCC, que é uma empresa mais tradicional também. Então, assim, NCC certificações? isso. Atualmente, a NCC, acredito eu, que foi adquirida pelo Grupo Bureau Veritas, também empresa muito Sim. grande. Pessoal super legal também, tem um Eu atendimento conheço, bacana. eu conheço um pessoal lá também. Não, é bem legal, né? Então, assim, a IES é o nosso posicionamento, nós trabalhamos com todo mundo, temos parcerias com vários OCPs, vários OCDs, porque para nós é importante, né? Às vezes tem alguma demanda específica de um cliente, que às vezes um não atende, o outro atende, então a gente acaba fazendo bastante esse trabalho com OCDs, com os laboratórios, é importante para nós. Mas a dúvida que eu tenho agora, quando você faz essa emissão do certificado, é pro lote daquele determinado produto, certo? Ou não? Não, Ou é para, vale por 2 anos, que nem o certificado de conformidade do produto? exato. Então, assim, na Anatel, a modalidade convencional é a certificação, não existe lote, tá? Na Anatel de certificação. Tá, Então, é um pouquinho diferente do Inmetro. Então, na Anatel, os certificados, via de regra, são por período. Então, emite-se um certificado, hoje, com a mudança das resoluções, a maioria dos certificados está com 2 anos de validade. Então, um carregadorzinho de celular, que ele vai passar por todo esse processo, vai emitir um certificado da Anatel, o OCD vai submeter essa documentação para a Anatel depois vai falar assim, ó, tá tudo ok, e vai emitir um protocolo dentro do site da Anatel. Para que serve isso? Porque a Receita Federal, na hora do desembaraço da mercadoria no porto, ela consegue fazer esse link, né? Hoje em dia, a Receita Federal está muito linkada à Anatel, com os órgãos reguladores, para que seja feita essa fiscalização, coisas que anos atrás não existia, hoje eles estão muito conectados, né, nessa parte. interessante. Mas eu não conhecia, não sabia nada disso. É um Você mundo. falou, né? A gente vê o carregador, eu já vi lá no carregador escrito Anatel e tudo mais, mas a gente não, às vezes a gente não sabe o quão burocrático é ter aquele selo ali, né?
Fernando, e não só, cara, falar dessa parte, poxa, precisa de certificação e tudo, é importante o pessoal entender que existe um aspecto ali de segurança, porque Sim, eu me deparo muito, às vezes, com um cliente falando, poxa, mas por que que isso precisa de certificação? Não dá para entender. E quando você olha ali, por exemplo, a carregador talvez é mais fácil de compreender, porque saem muitas notícias de acidente de consumo, carregador que explode celular, celular que explode carregador, bateria de celular que explode. Então, vou, vou vou contar um caso para você. Eu comprei um celular faz 2 semanas. Em 3 dias, ele superaqueceu por causa do carregador. Aí eu tive que devolver ele. Você acredita? eu acredito. Então, É, é exatamente aí onde a Anatel entra. E eu vou além. Por exemplo, dependendo do nível de interferência que um produto ele possa dar, vamos supor, um produto que opera via Wi-Fi, Bluetooth, 1 MHz, que é como se fosse a antena, ele pode dar uma interferência sei lá, numa bomba de combustível de um carro. Ele pode dar interferência. Por que que no avião o pessoal recomenda, pede para desligar os celulares? Justamente por essa questão. Um ou dois, três celulares, ele não vai interferir. Dificilmente isso vai acontecer. Mas vários celulares ligados, recebendo ligação, existe um grande risco ali daquele avião perder, né, sair ali do radar. Então, tem várias coisinhas ali que a gente acaba não percebendo que a Anatel é de suma importância. A gente não sei se você já chegou a ver na televisão, a galera pega vários celulares assim, coloca milho de pipoca. Então, então é mais ou menos o que pode às vezes acontecer com o teu cérebro se o produto não estiver devidamente homologado. Então, é nesse âmbito que entra a Anatel. a importância, né, que nem você estava falando. É, às vezes o próprio consumidor ele não sabe o quão importante aquele selo que a gente vê é importante. Que nem quando eu vou comprar brinquedo lá, que seja, toda vez eu olho lá, eu já acostumei, porque tá bom que eu trabalho e tudo, mas seja o pneu, seja o brinquedo, seja o eletrodoméstico, a gente acaba acostumando com isso. Porque aquilo passa uma segurança para a gente. Aquilo tem um certificado, tem um registro, tem o Perfeito. documento da Anatel que você está falando agora, que eu só Tem um, sabia, só conhecia o selo, mas eu realmente nunca tinha sabia o quão o processo era, como posso dizer, longo, né? exato. E, E e, aí e eu eu achei acho que, interessante. assim, é uma coisa que eu converso bastante com a minha equipe, com os nossos clientes também, que é justamente aí onde entra o nosso trabalho aqui na IES e de outras empresas que fazem parte de consultoria para o cliente, que é desburocratizar e desconstruir essa questão que o processo de certificação é algo ruim, né? Porque muita gente, muitas empresas, às vezes encara isso como algo ruim. Realmente é uma barreira técnica que é imposta ali, mas ela tem todo um fundamento por trás. E a gente sabe, infelizmente, a gente tem dentro do mercado sempre tem aquela parcela pequena que acaba trazendo de outra forma, sem certificação, que acaba passando, né? Mas é o que a gente sempre conversa com os nossos clientes. A certificação, ela não só é algo que é obrigatório, porque é uma lei, né, que deve ser seguida, mas ela é um investimento, né? Então, o cara que ele tem a certificação, seja no Inmetro, seja na Anatel, ele pode vender o produto dele em lojas grandes, né, com tranquilidade, né? Inclusive, hoje, até para você ofertar um produto em um site, um marketplace, você precisa ter a certificação. Você precisa apontar que aquele produto precisa de certificação. Então, assim, são coisas que às vezes a galera fica, poxa, não, será que precisa? Porque o coleguinha do lado não faz. Por que que eu tenho que fazer? E aí quando o cara começa a entender a mecânica que não só o obrigatório como investimento, aí as coisas começam a ficar mais tranquilas. Sim. E hoje, como você está falando, desde o surgimento da IES, quais os principais clientes que a IES hoje certificações tem? Que você fala, não. Tá. Então, além da certificação de produto e a da Anatel, né? Os Uhum. dois, na verdade, que você pode falar. Ó, Fernando, assim, nós temos com os nossos clientes, eu tenho um contrato de termo de confidencialidade. Sim, Então,
Eu, assim, não posso te abrir os clientes que a gente trabalha. O que eu posso te falar é que nós estamos há 8 anos já no mercado. Eu já tenho mais de 10 anos de experiência. Se somar a experiência da galera que trabalha comigo aqui, dá muitos, muitos e muitos anos. E a gente trabalha hoje, graças a Deus, com empresas gigantes, né, com multinacionais. Por exemplo, Legal. um dos cases que a gente trabalha, assim, que não tem problema, está a Engie, por exemplo, é uma das empresas que a gente atende, WEG, também a Que é gente gigante, né? então, assim, desde de empresas menores, às vezes o cara quer trazer um container, meio container. Então, a IES, ela foi crescendo, né? Assim como todo empreendedor que começa de baixo, a gente foi se adaptando ao mercado. Então, a gente trabalha desde o cara que é muito grande, que é um multinacional, que a gente vai passar por todo um processo ali de contratação, de contrato, de compliance e tudo mais, desde a empresa que está começando agora, que acabou de abrir o radar, o CNPJ. Então, temos Certo. vários tipos de cliente. No brinquedo também, ali na parte do centro de São Paulo, ali na Senador, temos muitos clientes naquela região também, né? Que ali é o coração de São Paulo a nível de produtos que tenha o brinquedinho, né? Essas coisas. Então, Certo. graças a Deus, assim, dentro da nossa base de clientes, acredito eu, as últimas vezes que eu olhei, nesses últimos meses, a gente tem aproximadamente uns 150 clientes, né? Ativos e Nossa, recorrentes, fora aí quase 600 empresas que a gente já atendeu nesses 8 anos aí de mercado. caramba, é bastante, bastante empresa. Bastante trabalho. E para cada, que nem assim, vamos usar a certificação de produto em relação a brinquedo. Aí para cada projeto, ou para cada certificação de produto, você tem uma equipe, ou às vezes a mesma equipe faz vários itens. Não, na verdade, hoje, dentro da nossa estrutura, a gente separou por polos, né? Então, eu tenho hoje eu tenho o polo infantil, que cuida de toda a parte de artigos infantis, o brinquedo escolar, berços, cadeira de retenção, né? DRC, toda essa parte. E eu tenho uma equipe que cuida de produtos eletrônicos, né? Que é a parte de Anatel, que é a parte de eletrodomésticos similares, ventiladores, e por aí se vai. E também a gente fez um link dessa equipe com a parte de Anatel, que é onde tem maior proximidade, né? Até pelas skills da galera, acaba sendo mais fácil o entendimento. Entendi. Já eu fiquei um pouco curioso da Anatel, eu vou perguntar mais uma, mais uma. Legal, Qual, legal. qual o tempo médio que uma certificação da Anatel dura hoje? Tá. Eu não sei se também há diferença entre uma empresa, que nem você falou, né, entre uma multinacional e uma empresa que está começando agora, acabou de criar o CNPJ e está entrando nesse ramo agora. Perfeito. Na verdade, assim, o que que acontece? Vamos falar a nível de produto, que eu acho que fica mais tranquilo. Em relação à Tá, empresa, isso não tem correlação, tá? É um pouco diferente dessa questão, por exemplo, eu entendo a questão da ISO, que você tem o porte da empresa, o número de funcionários, isso pode impactar bastante. Mas no nosso caso aqui, a média, por exemplo, eu quero fazer um carregador de celular, eu quero fazer uma caixinha de som Bluetooth, eu quero fazer um smartwatch, que é aqueles reloginhos que está super em alta, a galera faz bastante. A certificação, o tempo médio que a gente demora aqui, em mais ou menos 2 meses e meio, né? Se é um projeto um pouco mais complexo, envolve, por exemplo, uma espécie de maquininha de cartão de crédito, que ele envolve ali várias tecnologias que são muito correlatas com o aparelho celular, um projeto desse ele pode demorar até 6 meses para ser executado, ou até mais. Depende muito do nível de interação do nosso cliente com a fábrica. Então, isso tem inteira correlação. Então, entendi. mas o tempo médio do grosso, assim, dos produtos triviais é 2 meses e meio, mais ou Dois menos. meses e meio. Legal. E desses serviços, tanto da Anatel quanto certificação de produto, vocês fazem certificação de produto voluntário também? Nós fazemos, mas não é o nosso forte, tá? Sim. Porque é uma certificação que ela é muito mais correlacionada, até a própria certificadora. Então, por exemplo, a gente tem poucos clientes que faz isso, né? Que faz algum componente, alguma coisa, mas não é o nosso forte. Mas se o cliente precisar, porque assim, a gente vai ter que envolver toda a nossa expertise, aplicação de norma e tudo mais, a gente acaba dando até um norte para os nossos parceiros que têm as certificadoras para poder executar esse trabalho. Mas assim, se o cliente precisar, nós também conseguimos atender. Legal. Em relação à certificação da Anatel e tanto certificação de produto, hoje, com a sua expertise de todos esses anos que você trabalha com isso,
qual a maior dificuldade que você vê dos clientes quando tem que certificar um produto ou certificar a Anatel? Olha, a maior dificuldade hoje dos clientes é conseguir as documentações. Essa é a maior dificuldade, porque muitas vezes o cliente ele acaba adquirindo o produto de um intermediário do intermediário. Então, ele acaba ficando muito distante do fabricante, de fato, do produto, né? Isso é normal na China, né? Você tem o trading, esse trading ele tem relação com outras pessoas que têm contato com algumas fábricas, né? E aí forma-se ali aquele grupo de negócios. Então, em algumas situações, existe muito essa dificuldade. Então, essa questão do fornecimento de documentações técnicas, dependendo do tipo de documentação, minha equipe de engenharia consegue até confeccionar, mas tem coisas que realmente é com o fabricante. Então, esse é o maior dilema que as empresas hoje enfrentam na hora de certificar um produto. Imagino, porque cada empresa tem a sua dificuldade, né? E às vezes a Exato, empresa tem a mesma pessoa fazendo N coisas. exatamente, Fernando. E aí onde a gente entra, por exemplo, muita situação, o cara às vezes depende muito, assim, o cara é pequeno, está comprando pouco. Ele não vai ter aquela força de negociação de pedir as documentações como um cara que está comprando 10 containers, né? Sério. Então, o que eu sempre faço aqui com a minha equipe? Nosso time, a gente entra em contato diretamente com o fornecedor, caso o cliente autorize, né? Então, dentro da nossa equipe, a gente tem o pessoal que fala inglês fluente, se precisar fazer uma ligação também, alguma coisa assim, para conseguir explicar para o cara, olha, envia essa documentação, senão o cara não vai conseguir trazer o Vai teu bloquear produto, tudo, né? entendeu? Mas aí tem aquela situação onde até o fabricante ele fica meio ressabiado, poxa, mas vou entregar o meu projeto, então tem tudo isso. Então, até explicar, você tem que entrar nos termos, né? Não é uma exigência do governo brasileiro para que o produto seja nacionalizado. Então, tem alguns caminhos aí que a gente tem que acabar adotando, né, para conseguir a documentação técnica para o cliente conseguir obter a homologação dele ou a certificação. Ah, legal. Interessante isso daí. Porque dependendo da portaria, né? Cada portaria pede sua documentação e às vezes há dificuldade. Quando eu Muito, comecei nesse ramo, né, de certificação de produto, eu tive algumas dificuldades também. E nada melhor, às vezes, que o organismo de certificação para tirar dúvida. Porque às vezes está lá escrito na portaria e você não entende realmente o que aquilo quer dizer, né? Aí você exato. só vai pegando com o tempo a expertise. Não, isso aqui vai chamar em outra norma, que talvez chame em outra norma, e você sabe, aí que você vai começar a entender. Mas até Exatamente. aprender isso, demorou um pouco. Exato. É o que a gente sempre conversa. Então, nós atendemos hoje vários clientes e muitos dos nossos clientes até entendem bastante do processo de certificação. Só que eles começaram a analisar e falar, peraí, por que eu vou deixar de fazer o meu trabalho, meu core business, que é importar produto, trazer novidade para cuidar da certificação? Não que não seja algo importante, mas hoje já tem tantas empresas que fazem esse trabalho de consultoria, de assessoria, de intermediação junto aos órgãos e com o laboratório, que o cara, muitos desses nossos clientes, eles entenderam que, poxa, é melhor eu fazer com a IES, que é uma empresa que eu conheço, que tem um contrato e tudo mais, do que ficar na mão de uma pessoa que está fazendo mais 10 mil coisas dentro da empresa e acaba não tendo foco naquela atividade que também é de grande importância para a empresa. Toda atividade tem a sua importância, né? E vocês dão, que dá para ver, né? Sempre o suporte de vocês com a documentação e tudo mais. Exatamente, Fernando. Então, assim, a gente faz todo o aporte para o cliente, né? Então, como o cliente tem, muitos dos nossos clientes que têm experiência, por exemplo, eles identificaram essa situação de falar, poxa, vamos terceirizar essa etapa, é uma coisa que a gente tenta trazer para o mercado. Cara, da mesma forma que você terceiriza uma logística da tua empresa, você não vai ter caminhões próprios, por que você não terceiriza a etapa de certificação, né? Então, hoje o cara tem uma agência de marketing para cuidar do marketing dele, ele é terceirizado, ele não tem pessoas que cuidam disso, né? Porque para ter todo o know-how de uma agência, muitas vezes você precisa ter 15, 20 caras dentro da tua empresa. Então, a gente entra mais ou menos com esse conceito, sabe? Do cliente conseguir entender que, poxa, faz sentido eu terceirizar a etapa de certificação. É que nem você falou também, né? Aí ele pode o tempo dele que ele gastaria fazendo isso, ele vai
buscar novos clientes, parceiros, fornecedores, tudo mais. Exato, exatamente. Então, hoje os nossos clientes que cuidavam disso no passado, ele tem relação zero hoje com o laboratório, com a certificadora, porque realmente não é atividade raiz dele, né? A atividade raiz dele é de fato, preciso comprar brinquedo, que seja, né? Preciso comprar bem na China, né? Com preço bacana, e eu tenho uma empresa que vai me dar todo o aporte. Legal. Já que você está falando da China, qual a sua opinião sobre o mercado chinês, que cada vez mais, né, vem crescendo? E mesmo durante a pandemia, e a gente está vivendo a pandemia, ele não para de crescer. Qual a sua opinião em relação a isso? Bacana, bacana pergunta, Fernando. Cara, olha, o que que eu vejo assim sobre a China? Na nossa trajetória assim como empresário, como empreendedor, eu só vejo assim, olha, a China ele é um exemplo a nível de produtividade, né? A nível de produtividade, qualidade e adaptação. Então, vamos tirar toda a parte política de lado, né? Que não compete a nós, mas Exato. eles realmente se destacam muito na parte de produção. É incrível você que atua também, Fernando, assim como eu já atuei na parte de fábrica, de linha de produção. É muito diferente quando você vê uma fábrica chinesa produzindo um determinado produto e uma fábrica brasileira. O nível de eficiência que eles chegaram é insano, assim, a tecnologia aplicada, né? Então, você vai numa indústria de uma fábrica de produtos eletrônicos, a velocidade com que eles conseguem produzir é É muito absurdo. grande, é muito grande. E é engraçado, né? Eu acho que você vivencia muito isso. Muita gente falando, poxa, produto chinês é uma porcaria, não sei o quê. Só que a galera às vezes não consegue nem, poxa, entender. A Apple, por exemplo, tem várias fábricas da China. É produzido lá. Xiaomi, achei. Xiaomi também, né? Toda essa galera. Então, assim, a China, ela tem a capacidade de produzir o produto mais top do mundo, que hoje está tudo lá, e desde um produto mais simples, né? Com grau de qualidade menor. E, Eu acho assim, só cortando um pouco você, o que me surpreendeu mesmo foi, durante a pandemia, eles construírem um hospital em 10 dias, acho. Meu, eu não acreditei. cara, é incrível, assim, eles têm um potencial, né? E você vê, é um país muito grande, eles têm, por exemplo, quando vem uma empresa chinesa para o Brasil, eles vêm com um aporte de capital muito grande, então tudo que eles montam é tudo muito grandioso. Então, assim, nesse quesito, ele é um exemplo, né? Infelizmente, a indústria brasileira ainda está muito aquém, né, do mercado chinês. A gente tem total possibilidade de melhorar, de ter mais incentivos, né, para o fabricante nacional. Acredito eu que você faz essa parte de implementação aqui no Brasil e a gente vivencia o quão é sofrido para o empresário brasileiro, para o dono de fábrica, continuar competitivo no mercado, Sim. onde a gente tem as leis trabalhistas que são complicadas para nós, é muito complexo, a parte de imposto, o cara quer importar um maquinário para fazer produção, o incentivo fiscal que tem é muito pífio, né, perto do que poderia ser. Então, acho que a China tem essas vantagens aí em relação a nós, e eu vejo ele como um grande parceiro comercial do Brasil e que a gente não pode nem um pouco pensar em perder, né? Porque do jeito que vem, também volta, né? Então, a gente tem Certo. muita exportação para lá, né? Na parte de comida, de alimentação, parte de minério também. Então, a gente é um parceiro que a gente tem que sempre levar conosco. E que nem você falou também, a gente tem que um pouco aprender, né? Porque se eles fazem o que fazem na a produtividade deles numa uma velocidade absurda, então vamos trazer o que eles têm de melhor e usar o que tem de melhor, né? Esquecer o lado Exatamente. político, que nem não cabe a nós, o que a China tem de melhor e buscar isso. Exato. Hoje a grande maioria dos maquinários mesmo de produção, de injeção plástica, essas coisas, tudo vem de lá, né? A grande maioria, né? Tem muita maquinário alemão também, muita coisa boa, né? No mundo, mas a grande maioria, o grosso, vem da China, né? Vem Sim. da China. O que nos mata aqui no Brasil é que, infelizmente, está faltando aquele incentivo, né, para a empresa,
para poder performar melhor. Sim. Vamos lá, já aproveitando, essa pergunta eu tinha colocado na sketch, né? Uhum. E em relação à pandemia, como que a IES Certificações passou? Como que foi? A gente parou, né, o ano passado, a gente tinha a questão de saúde, né? Era o primeiro ponto-chave, né? Como que vocês passaram, né, durante esse período conturbado 2020? Fernando, foi um período onde foi bem complicado no início, porque a gente vinha numa crescente muito forte e do nada tudo parou, as coisas param, as lojas fecham e os nossos clientes eles ficam em dúvida do que vai acontecer e do que vai ser. Então foi um período onde foi bem crítico. A gente teve vários projetos que estavam em andamento paralisado e é aquela coisa, por mais que o cliente paralise o projeto conosco, a gente ainda acaba tendo um compromisso com os nossos parceiros, né? Então é tudo uma cadeia. Então, se o cliente paralisa um projeto, eu tenho que paralisar com os demais, e aí a gente acaba tendo que gerenciar todo esse caos. Mas isso perdurou aí por uns 3, 4 meses durante a pandemia, e eu acho que quando a pandemia, ela estava ali no, digamos assim, no meio ali, ela começou mais ou menos no mês 3, né? Em março, podemos Sim, dizer. a gente parou em março. Foi em Lá em março? fevereiro, lá em fevereiro a gente no Carnaval recebeu a primeira notícia, né? Isso, em Em março que teve março aquele parou tudo. boom, né? Onde as bolsas, a bolsa brasileira despencou, a bolsa Sim, americana, tudo começou a cair. E aí mudou bastante a perspectiva. Então, a partir depois de 5 meses mais ou menos, a gente começou a perceber que os clientes, opa, começaram a entender, cara, a gente tem que seguir, independente do que vai acontecer. Dólar subindo, sabe? Ainda assim, um caos, sem vacina. A galera começou a entender, poxa, a gente tem que caminhar, temos que seguir. E aí começou a reestabelecer as coisas, né? E o que foi um desafio para nós foi a questão do home office, porque o nosso trabalho, ele envolve muita parte de você analisar o produto, você abrir o produto, estudar a placa interna, então tem todo um trabalho que é feito, né? E imagina, a gente tem, sei lá, 10, 15 técnicos na parte de eletrônico, pegar e a gente tem basicamente 3, 4 maquinários e não dá para comprar para todo mundo ter na sua casa, né? É uma exato. loucura. E aí a gente acabou ficando nessa situação, ficou muito aflito, né? Mas graças a Deus a gente não teve que desligar ninguém na pandemia. Teve a questão dos reajustes também que foi necessário fazer de salários, que o governo acabou dando essa permissão aí para nós, porque foi necessário. Então, isso acabou acontecendo inevitavelmente, mas assim, desligamento, consequências maiores para a empresa de ter que diminuir estrutura, essas coisas, graças a Deus, nós não tivemos. Ah, que bom, né? Que nem eu comento, né? Acho que cada um nessa pandemia vai ter uma história para contar, né? Depois que acho que tudo isso passar mesmo, a gente parar de usar máscara, tiver todo mundo vacinado, vai Uma ter coisa. alguma história que marcou a gente nessa pandemia. Exato, Fernando. Agora, uma coisa que me marcou muito, que a gente já vem fazendo há muitos anos, só que agora eu resolvi olhar com muito mais carinho, é a parte de tecnologia, né? Então, isso para nós foi uma coisa que fez falta. Então, eu percebi que Verdade. nós tivemos algumas dificuldades operacionais em decorrência de não ter preparado a parte de tecnologia. Hoje nós temos um departamento de desenvolvimento de sistemas dentro da empresa. Era um departamento muito pequeno, né, dentro da empresa. A gente tinha montado uma base de sistema bacana, e aí foi só fazendo manutenção. Só que a gente, opa, peraí, nós precisamos ter um sistema mais robusto que converse com o meu parceiro da certificadora, que converse com o meu parceiro do laboratório, que converse com o meu cliente para que ele consiga entender onde está a documentação dele. Então, é uma coisa que a gente está investindo muito agora, a gente está investindo pesado nisso, porque espero eu, daqui 2 anos, mais ou menos, no máximo, que a gente tenha uma tecnologia o suficiente para pelo menos aí 1/3 ou metade da nossa equipe tenha capacidade de trabalhar de casa e a gente conseguir medir resultados, conseguir operacionalizar isso de maneira muito tranquila. Certo. Então, eu Eu acho acho que
vai acabar acontecendo isso também, né, com algumas empresas que estão mantendo ainda o home office, tanto Exato. por segurança e também porque vê que a produtividade também continua a mesma. Exato, eu converso com muitas empresas, parceiros, concorrentes nossos, eu tenho, graças a Deus, eu tento sempre construir uma boa relação com todo mundo, né? Eu acho que quem sabe não tem medo de ensinar e Exato. parceria, e como eu acho, eu sou muito a favor disso, sabe? E eu percebi, eu fiquei muito feliz que alguns amigos nossos certificadoras falaram, cara, para nós foi muito bom, melhorou muito, tô entregando sala. Falei, caramba, bicho, eu quero chegar nisso, né? Porque hoje a gente ocupa aqui na Barra Funda quase 350 metros quadrados, né? Então, é um espaço razoável, é meio andar mais ou menos. Então, é um apartamento pequeno de 2 quartos, por exemplo, é como se a gente tivesse 7 desses, né? Só para dar uma referência. Então, é um espaço grande e, poxa, conseguir diminuir essa estrutura, você diminui custo, né? Você fica mais competitivo no mercado, mas é um desafio muito grande. Não, eu acredito também. E essa é a tendência, né? E já nessa linha, o que você espera? Tanto você, né, no seu pessoal, quanto a IE certificações do mercado no futuro. Olha, o mercado de certificação, ele está crescendo bastante, né? Então, assim, a gente tem uma situação onde o Inmetro e a Anatel, eles estão se aperfeiçoando na parte de fiscalização, na parte de normas e portarias. O que que eu acredito? Eu acredito, Fernando, que hoje tem muitos produtos que ainda não são amparados pelo Inmetro, pela Anatel, pela Anvisa, pelo IBAMA, que poderiam ser amparados, né? Então, falando no macro dos órgãos reguladores, né? Então, assim, eu acredito assim, minha opinião, tá? O mecanismo de certificação, se ele fosse algo mais padronizado, que seguisse uma sequência, um padrão convencional para todos eles, assim, eu tenho brinquedo, por exemplo, o brinquedo, a emissão certificada, a validade é para 1 ano, a panela é para 2 anos. Cara, se a gente transforma tudo isso em um padrão e a gente estende para vários produtos, o nível de segurança, não falando em qualidade, o nível de segurança dos produtos vai aumentar muito, né? Isso é bom pro consumidor, isso é bom pro país, é bom para um todo. E eu acredito que a gente vai chegar nessa transformação, né? A certificação voluntária, por exemplo, ela vem totalmente de encontro nisso. Eu converso muito com os nossos parceiros, já como eu te falei, parceiros, concorrentes, pessoal, e um tema que a gente tocou que é muito importante são produtos para pet. Então, é um mercado muito grande, e que hoje não tem certificação. As empresas que fazem, normalmente, fazem uma certificação voluntária. Então, poxa, aí você fala, caramba, mas o que, que tem a ver, né, a certificação dos produtos? Então, quando você pega a grande maioria de doenças que tem no cachorro, essas coisas, acaba sendo o tal do câncer. E um dos componentes usado para a produção de brinquedos para pet é o tal do fitalato. Não sei se você já ouviu falar, Falar, né? que é um componente que é usado no componente químico que ele é cancerígeno. É aquela coisa. Então, ao longo do tempo, o cachorro vai tendo contato com isso, porque tem alguns padrões mínimos de qualidade ali que não são exigidos, e aí, óbvio, isso entra num fator de competitividade. Um produto que contenha mais desse teor, ele acaba sendo um pouco mais barato, né? Então, a propensão do cachorro, se ele já tem uma predisposição a ter câncer, esse produto, ele pode acelerar esse processo. Verdade. Então, são detalhes, assim como pigmentação de tinta, né? Então, poxa, eu tenho um brinquedinho para cachorro, que ele tem uma pintura, algum detalhe, se ele tem algum excesso ali na tinta de chumbo, de cádmio, alguma coisa, ele pode também ter uma doença a médio ou longo prazo. Então, são esses detalhes que são super importantes, né? E hoje, um pet, ele é um ente da família, né? Não sei se você tem animal de Eu estimação. não tenho cachorro, mas é bem isso. Minha mãe tem, né? Tem duas. É a Fala alegria, para né? tua mãe que você está dando um produto que vai matar o cachorro dela. E pode matar. É, me mata. Ela vai pegar um cabo de vassoura e vai te expulsar de casa. Aí, é isso aí mesmo. E aí volta naquilo que a gente estava conversando no começo que você falou, né? Às vezes o consumidor, ele não tem ideia disso, né? Que nem você Exato. tá falando. E ele não sabe que o que ele está dando, às vezes, para o animal, para o cachorro, para o gato dele, pode causar isso.
eu não vou lembrar o nome do componente químico que é utilizado em embalagens plásticas agora, mas só para te dar um exemplo, também que existe um estudo falando sobre isso. Existe um estudo que fala que o alto índice de infertilidade dos homens, em alguns casos, é um componente químico que é usado na produção de embalagens plásticas, tá? Então, assim, não tô, às vezes tem empresas que não usam e tudo mais, né? Eu estou dizendo que é baseado numa pesquisa. Depois eu tento te passar essa pesquisa, tá? Tá? Então, são coisas que o consumidor ele não se atenta, mas é importante. Então, poxa, Anvisa, poxa, Inmetro, por que não uma certificação para esse produto? E quando a gente fala uma Sim. certificação para esse produto, a gente tem vários tipos de ensaios. Em brinquedo, por exemplo, tem ensaio mecânico e químico. Poxa, esse produto é um pote, por que que não faz só o ensaio químico? Sim. Entendeu? Então, assim, poxa, não é burocratizar, não é criar um monte de barreira técnica para vários produtos, mas vamos pegar no risco iminente daquele produto. Poxa, esse produto ele tem uma tendência na parte química a ser mais arriscado. Vamos fazer uma avaliação química, pelo menos, É né? isso, é Então, verdade. eu sou a favor das regulamentações, porém em algo que faça sentido, né? E nem a indústria automotiva, né? Eles têm o IMDS, que eles chamam, que o produto não pode ter metal pesado. Exato. Ele, e no carro como um todo, ele pode ter uma porcentagem mínima, porque aquilo causa o câncer. Exato. E você, abrindo um parênteses disso aí, por exemplo, o painel do carro. Sim, Quando você entra dentro do carro, tá aquele mormaço, né? Dependendo do carro, tá aquele mormaço e tal, e tem um cheiro. Aquele cheiro também é o tal do fitalato com outras substâncias que também são cancerígenas. isso daí. É verdade. E eu não sei, é porque não é muito nosso forte aqui a parte automotiva, mas eu não lembro de cabeça se já existe ou se tem alguma certificação para essa parte dos componentes internos do carro. Hoje, alguns componentes já estão sendo certificados, mas vai da organização, ela decide se faz ou não. Alguns componentes e alguns como críticos são obrigatórios. Bacana, bacana. Não, É não bem, sei, dentro da tua experiência aí, se o painel do carro, por exemplo, às vezes a critério de aquisição, cara. o painel eu não vou lembrar, eu só sei tipo, que o painel ele vai por aparência, né? Então, ele tem a granulometria dele e a cor, acabou. O que eu Uhum, me lembro é isso, eu vou procurar depois, só que eu agora fiquei curioso. Porque eu já vi falar, né? Ele lança, né? Conforme o sol bate, ele lança esse cheiro, ele isso, lança o que sai e aquilo pode dar o câncer, né? exatamente. Até um parceiro nosso que estava estudando e pesquisando isso é um laboratório que fica em Osasco, o pessoal do NTD. Até mandar um abraço aqui para eles, se eles estiverem ouvindo ou assistindo aqui, que eles estavam desenvolvendo ensaios para esse tipo de teste, né, de comportamento, que realmente é uma situação criteriosa. Então, assim, não só isso, por exemplo, a tinta que vai na parede. Sim, Teve uma história que eu fiquei sabendo lá no passado, que teve uma família, por exemplo, em casa todo mundo tinha câncer, né? Só que era um negócio assim, muito acelerado. E foram fazer um estudo, tentar entender. E uma das causas que acelerava esse processo era a tinta da parede. Era uma casa antiga, obviamente, então ia se passando gerações a gerações e descobriram que aquela tinta que foi aplicada na parede estava fazendo mal para toda a família. caramba. Então, E isso eu não sabia. é por isso que existe, né, a certificação, é por isso que é importante a gente estar abordando esse tema aqui, porque o consumidor às vezes não conhece, e é normal, né? É muita informação hoje em dia, de muita coisa e tudo, e às vezes é importante buscar uma marca boa, que tenha qualidade, né, que tenha, poxa, igual a gente falar de produto, né, se você puder optar em consumir sei lá, uma maçã que seja orgânica, né, consuma ela do que às vezes uma maçã que tá cheia de agrotóxicos. Então, são essas coisas, são esses detalhes aí que acaba tendo diferença, padrão de saúde, longevidade das pessoas, isso é muito importante. E hoje os laboratórios, né, de saúde,
Você faz, eu não sei explicar exatamente, mas você faz o exame, ele consegue falar, ó, daqui você tem probabilidade de ter um câncer. Exato. Então, a tecnologia em relação à saúde durante mesmo a pandemia, ela avançou absurdamente, né? Exato. Tem esses exames, né? Ele pega também a parte da carga genética. Tem muito médico que já faz isso. Por exemplo, eu fui no meu médico vai fazer uns meses e ele falou, olha, você está com excesso de metal pesado. Ou seja, aí onde que entra? Poxa, é uma panela que a gente acaba raspando demais, aí você fica com excesso de alumínio. Então, são os detalhes. Um produto em excesso que você consome, ou um cheiro em excesso que você está perto sempre e está ali consumindo. Então, eles têm até medicamentos para dar uma limpada nessa parte de metais pesados, porque aí pode impactar em outras coisas, né? Então, Sim. afeta em várias coisas o nosso sistema nervoso central. Então, enfim, tem várias coisas aí que a gente acaba não conhecendo. E eu sou um cara muito curioso, né? Então, eu acabo Sim. pesquisando de tudo um pouco, até para entender e para passar informação para os nossos clientes do porquê que ele está fazendo aquilo, do porquê que tem esse grau de importância. Sim. Porque acho que a certificar o produto, né? Seja ele Anatel, seja ele o produto compulsório ou até o voluntário, é importante, né? Acho que a mensagem que você deixa, né, que a gente deixa é isso. E que Exato. muitas vezes o consumidor ele não tem o conhecimento, porque às vezes a própria mídia mesmo não vai lá e mostra como funciona. Exato. Ela só expõe o lado negativo, às vezes, né? Por exemplo, a gente já teve situações, por exemplo, o Fantástico, né, o pessoal da Globo, fazer alguns testes em alguns produtos, né? E dependendo da situação, assim, até eu sou um cara muito político para algumas coisas para me posicionar, mas em algumas situações que eles fizeram testes e avaliações, não foi correta a forma que foi feito. Porque, por exemplo, teve uma situação, cara, qual produto que foi? Eu acho que foi andadores na época, andadores infantis. Andadores não tinha portaria do Inmetro, não tinha lei obrigando o cara a certificar. Então, pegaram-se lá, na época, andadores faz alguns anos já, que eu tenho alguns anos de estrada. Então, pegaram alguns andadores, foram fazer testes e publicando. Só que quando você faz isso, você denigre a imagem de uma marca que levou anos para construir e o cara pega um produto que não tem norma, não tem portaria. A norma até tem, mas é uma norma internacional, uma norma que está em construção no comitê da BNT, só que o fato o produto não existia uma portaria obrigando. E aí pega e faz um teste e acaba tendo reprovas no produto consequentemente, porque se o cara, dependendo do nível de exigência técnica que o produto precisa ter, aumenta-se o custo do produto, né? Porque você vai ter que aumentar a segurança, não só a qualidade, como a segurança do produto. E aí eu lembro, na época, que até algumas empresas respondem, olha, a gente nós vamos corrigir o problema, mas esse produto, ele não tem uma portaria, não tem uma lei exigindo isso, tal coisa. Só que até isso, até você desmistificar essa informação para o consumidor, que não conhece do nosso processo, é muito complicado. Sim. Então, é uma coisa assim bacana, mas é uma situação que, ok, quando você tem a regra clara aplicada, ok, faz sentido, né? Agora, quando fica um pouco solto, é complicado. Exatamente. Os produtos voluntários são um pouco assim, né? Você quer certificar, certifica. Se não quer, fica a critério seu. É uma É, estratégia da empresa. isso, Aí, que nem eu trabalho com fios e cabos, né? Uma parte dos fios e cabos é compulsório, produto compulsório, e uma parte não. Poxa, hum, mas você fala, por que essas normas específicas tem e essas não? Mas o Inmetro está estudando isso, já tem uma comissão que eles estão analisando para fazer, ó, todos os fios e cabos devem ser compulsórios. exato, Fernando. Poxa, eu só. O que que acontece? Por exemplo, teve uma portaria que foi tornada voluntária, que foi de artigos de festas, né? E, ok, a demanda transmitida para o Inmetro foi que existiam muitas indústrias brasileiras e elas poderiam ser prejudicadas. Perfeito, isso faz total sentido, mas eu acho um pouco perigoso quando você não cria lei.
porque do outro lado, quando você não tem a barreira técnica, você acaba abrindo precedente para as empresas estrangeiras, por exemplo, o próprio chinês que vem trazer o produto para o país sem barreira técnica. E quando você tem a barreira técnica, é mais uma etapa, mais um processo para que ele passe. E é também para a indústria brasileira, seria uma forma de melhorar a qualidade e a segurança dos produtos, né? Em relação a isso. E aí, onde eu quero chegar? Poxa, você não precisa fazer uma regulamentação, às vezes, que vale por um ano, porque realmente, pro fabricante nacional, é muito curto, que seja um ano ou dois. Poxa, mas emite uma certificação para 4 anos de validade, sabe? Por que Exato. não estudar essa possibilidade? É igual o caso de fios e cabos que a gente está falando. Poxa, essas categorias aqui não são as mais utilizadas por N ou X motivo. Mas, poxa, obriga esse cara também a fazer e dá X anos de validade para esse cara, Exatamente. porque aí E aí, você não não fica, pode falar. porque aí você não fica para essa situação tem uma regra, para essa não tem. E às vezes isso gera confusão até para os nossos clientes, sabe? Exato. Na hora de trazer um produto. Porque às vezes o cliente liga e fala, eu quero porque o cabo ele tem uma gravação que vai o logo do Inmetro, né? A E maioria dos cabos. Aí o cliente fala, não, eu quero que esse cabo aqui tenha a gravação do Inmetro. Não, mas esse cabo é voluntário, não pode, né? A gente não tem um certificado de conformidade, não pode. Não, mas eu quero. Não, aí você tem que explicar a diferença entre o compulsório, o voluntário, e por que que você não fez a certificação de conformidade para aquele cabo voluntário. Aí o cliente entende. é, Mas até ele entender, algumas vezes, ele fala, não, aí ele volta aqui. Não, mas eu achei que todos os cabos eram compulsórios. E tem essa diferença. exatamente, meu irmão. É uma situação, é porque é muito complexo. Eu acho que o Inmetro, eu teve uma época que estava estudando, talvez fazer algo mais geral para produtos infantil num todo, né? Mas acabou não fazendo e tudo. E eu toquei no assunto do artigo de festa porque onde eu quero chegar? O grande grau de problemas que o artigo de festa pode gerar está muito mais voltado no aspecto químico, perdão, do que no aspecto mecânico e físico. Então, por exemplo, talvez você já foi na festinha de aniversário e aí você pega aquele bolo, coloca num guardanapo verde, conta 5 segundos, vê a cor que o bolo vai ficar. Então, o bolo fica Verdade. verdinho, verdinho, e fica maravilhoso, né? Mas, brincadeiras à parte, cara, a gente não sabe. Se você não tem um mínimo de regra ali, você não sabe se está migrando metais pesados e quais tipos de metais pesados, em qual teor está migrando para aquele alimento. Então, isso é muito perigoso, porque a partir do momento que você não tem regra nenhuma, qual que é o intuito? E é um processo natural para competir no mercado, né? Aqui eu não estou fazendo julgamento do que é certo e que é errado, quem sou eu para fazer isso, mas a partir do momento que não tem critério e a indústria no todo ela precisa diminuir custos para ser mais eficiente, para se manter no mercado, ela vai buscar o fornecedor do insumo da pigmentação mais barato. Sim, E o cara mais barato, normalmente, ele vai comprar um produto de segunda, de terceira, de quarta, não vai ser um produto premium. Então, é uma situação um pouco complexa, né? Porque você deixou uma classe de produtos que está em contato conosco no nosso dia a dia voluntário, sendo que ele tem a vertente no aspecto química muito forte que não deveria ser deixada de lado. exatamente. Acho que a padronização, que nem você falou, acho que é o melhor caminho futuro, né, para certificações. Exato, e aí, óbvio, tem que se olhar a indústria nacional com muito carinho, né? Não pode fazer algo que vá prejudicar também, assim como o mercado num todo, o empresário, o cara que quer importar. Então, poxa, talvez faria sentido 3 anos de validade, na renovação fazer só o químico, que é o risco o maior risco ali daquele produto, e aí você estende mais 3 anos. O cara que é importador, que supostamente traz um maior volume, tem menos controle do que está sendo produzido, porque ele não é o dono da fábrica, muitas vezes, dá 2 anos para esse cara, mas não deixa sem requisitos mínimos. Eu acho isso importante. Exatamente, porque
Se você não tem requisito, eu aplico o requisito que eu acho que deve ser, né? Deve ser aplicado. Ou você vai produzir com um insumo que lhe convém, com um insumo que tem ali na hora. E às Sim, vezes não é apropriado. E muitas das vezes o dono da fábrica, o importador que está comprando o produto lá, ele também não tem conhecimento, porque o foco dele é comprar. O foco do fabricante é produzir e entregar o mais rápido possível. sim, Então, muitas vezes, essa parte de controle de qualidade, nós que somos da área de qualidade, nós sabemos que, dependendo da situação, não vai ser olhado isso, né? Se o sim, cara não é uma indústria de médio e grande porte, talvez ele não vá olhar para esses detalhes, né? Eu já rodei muitas fábricas, né? Fábricas de artigo de festa, fábricas de brinquedo, entre outras aqui no Brasil. E a gente observa o quão é difícil, né? Se manter uma fábrica, uma indústria de pé. sim. E um É detalhe que muita, é que nem você estava falando no começo, né? Tem muita burocracia, né? exato, Se a muito. gente começar a pensar um pouco além, ver o lado do empresário, né? A Exato. gente vai começar a entender também toda a situação, todo o contexto do Brasil. Exatamente, Fernando. Por isso que eu acho que eu sou muito a favor da barreira, de regras, e essas regras elas precisam ser resilientes com a realidade do mercado, Sim, né? Então, a indústria nacional, por exemplo, ela precisa passar, o processo de certificação seria muito importante para esse segmento, só que não poderia ser do jeito que estava sendo aplicada na época, que era um ano de validade, né? É um espaçamento muito curto para a sim, indústria que tem produtos de linha que o cara está carregando aqueles produtos vai fazer anos. É diferente da dinâmica, às vezes, de uma empresa que importa, que está mudando a toda hora o fornecedor. exato. Então, Você não acho que consegue manter o padrão, né? Cada hora você está com o fornecedor, então cada hora você está entregando o produto para o seu cliente de uma maneira diferente. Você não tem exato. controle sobre isso. Que entra o lance do lote, né, que a gente falou no início também, que aí se aplica mais ao importador, que vale para aquele lote, né? E a indústria nacional não seria nem um pouco penalizada, pelo contrário, seria até favorecido, porque para muitas empresas, quando você fala que tem metro, que tem Anatel, que precisa fazer, às vezes o cara corre. Não, não quero, não, prefiro trabalhar com outra coisa, estou fora disso aí. Só que talvez, se a regra valer para todo mundo, cara, opa, pode ver uma oportunidade naquilo. Eu tenho muitos clientes hoje que é engraçado, cara, que eu vou falar aqui, e o pessoal pode até falar, meu, esse cara tá querendo contar a história. Muita gente procura trabalhar com produtos que precisam de certificação, tanto no Inmetro quanto na Anatel, porque ele sabe que é um produto que tem uma barreira técnica e que é mais difícil de ingressar no mercado, porque ele está Sim, disposto a passar por todo o processo burocrático para que o produto seja nacionalizado e comercializado. E aí ele vai enfrentar lá, de 100, vai ter 20 caras que talvez vão topar o desafio e 80 não vão topar. Sendo que um produto sem barreira técnica, os 100 caras vão topar. exatamente. É verdade, isso aí que você falou é verdade. Fora que tudo que você tem aí você vai ter a portaria, a resolução, a lei, você vai ter depois o certificado de conformidade, você vai ter o registro de objetos, você vai ter depois os ensaios, seja eles a cada 6 meses, anual. Então, tudo isso, que você falou, são as barreiras técnicas que você tem que aquele produto no mercado, ele passa um conforto, uma segurança maior que o produto que não está que tá no mercado sem o selo do Inmetro. Exatamente, Fernando. É isso, cara. Bom, eu acho que dentro do nosso tópico Sim, a gente combinou, né? O fechou. pessoal saber, focou mais em falar da parte de Anatel. A gente acabou Sim, condensando um pouco, né, o conteúdo. Bem legal também sim. o bate-papo, te conhecer também. E, Foi um bom, prazer. passo a voz aí para você do fechamento. Tem alguma coisa que você Tá. queira me Eu perguntar aí? tenho só aqui, vou fazer aqui, eu estou fazendo para todo mundo, né? Ok, Vou fazer essas 3 perguntas aqui, né? Qual sua maior, até agora, qual foi a sua maior conquista profissional e pessoal? legal. Cara, olha, a minha maior conquista profissional, eu acho que foi, sem sombra de dúvidas, foi ter conseguido constituir uma empresa.
né, a IES. Então, assim, foi um desafio muito grande. Para quem hoje me conhece, é até engraçado, às vezes a gente contrata pessoas aqui para a empresa, o pessoal, e olha, poxa, pensa que eu peguei um dinheiro do meu pai, montei uma empresa, porque eu tenho 29 anos, né? Essa é novo. Então, assim, quem olha assim fala assim, poxa, esse cara, sei lá, pegou o dinheiro do pai, montou a empresa e deu certo, né? Mas a construção desse negócio foi de muita luta, muita dedicação, muita doação. Então, no começo, cara, eu trabalhava 16, 17 horas por dia, viajava 5, 6 vezes no mês para fazer a implantação do sistema de gestão da qualidade, que a gente começou na época, né? E foi muita luta, muita dedicação, abdicar de muita coisa, de festa de família, de aniversário. Então, chá de bebê, chá de neném, de tudo que você imaginar. Eu tive que abrir mão para esse negócio funcionar e rodar hoje a bom termo. Então, sem sombra de dúvidas, a minha conquista é entrar aqui na empresa hoje, ver aqui quase 50 pessoas, né? Vagas abertas aí para a galera trabalhar, gerando oportunidades para o pessoal. Então, essa é a minha realização profissional que eu tenho hoje, sem sombra de dúvidas. E a pessoal? E a pessoal, cara, bom, são meus filhos, né? Então, eu tenho 2 filhos, são gêmeos. Então, acho que foi Gêmeos? isso. Nasceu esse ano, cara, no dia 5/7. Parabéns. Obrigado. Dá muito trabalho, mas, cara, é aquele trabalho prazeroso, sabe? Que dá prazer, é o que te dá. Eu acho que chega uma hora na vida da gente que a gente precisa renovar alguns votos com nós mesmos e também o propósito, né? Eu sou um cara de tentar sempre estar refletindo, né? Poxa, o que que eu quero? Onde que eu quero chegar? Qual que é a próxima fase? Qual que é o próximo nível? Então, eu acho que os filhos trazem para a gente essa renovação de votos, de você falar, poxa, vamos lá, vamos crescer, vamos para cima, tem mercado para todo mundo, né? Sim. Então, preciso dar um futuro legal para essas crianças, né? Porque o mundo hoje está muito difícil, então a gente precisa tentar dar todo o aporte possível. Eu acho que o meu pessoal, sem sombra de dúvidas, é isso. Parabéns. Como é o nome dos seus filhos? Jean e Sofia. Jean, para do Jean, do seu nome mesmo? Isso, cara, eu quis fazer uma homenagem a mim mesmo. Legal, parabéns. E gêmeos? Isso, Você é o cara. segundo que eu entrevisto, que a Laís A também Laís tem também, gêmeos. né? A Laís também. Não, é Aí eu estava show. até conversando com a minha namorada, né? Porque da família dela tem gêmeos também, e na minha família também tem gêmeos. Aí eu falei, se tiver também, não sei não. Cara, eu vou profetizar para você aí, gêmeos, viu? Obrigada. Pode Mas é, deixar. é gostoso, cara. É gratificante. É assim, foi uma coisa que mudou muita coisa no meu modo de enxergar o mundo, a vida, as pessoas. Eu acho que as coisas começam a fazer mais sentido, né? Legal, legal. Muitas pessoas abrem mão de ter filho e tudo, até respeito muito, mas eu acho que eu não poderia passar por essa vida aqui sem ter os meus filhos, né? Tentar deixar um legado para eles entenderem um pouquinho da história, de todo o processo de construção que eu passei. Eu sou um cara que vim de família muito simples, né? Então, foi tudo realmente na raça ali, aprendendo, cara, errando muito, acertando, né? Graças a Deus, acertei mais do que errei, né? Por isso hoje eu estou aqui, mas é um processo de 8 anos, é de muito trabalho, de muita luta. Então, eu acho Legal. que é isso que foi E o principal. assim, interessante que o bate-papo com você flui muito bem, né? E você vê que, tipo, a conversa, adorei conversar com você, sinceramente. Obrigado, Eu tinha, Felipe. eu já tinha ouvido falar da IES certificações lá em 2016, 17, quando eu comecei a fazer o processo de certificação, eu cheguei a ligar para vocês, mas como vocês não faziam fios e cabos, né? Eu falei, aí depois, aí agora apareceu de novo, que me falaram, ó, fala com o Giancarlo, que ele é fantástico, ele Opa, eu que vai, com agradeço. certeza, ele vai aceitar o convite, e você vai ver, você bater um papo com ele,
você vai conversar um bom tempo com ele, vai parecer que foi rápida a conversa. Eu tenho só que agradecer mesmo. E agora, calma aí que tem a outra pergunta, é uma série, um filme ou um livro que você deixaria para o pessoal que está escutando, ou assistir ou ler, né? Você fala, não, esse livro mudou meu conceito, eu mudei alguns pensamentos em relação quando eu li esse livro, ou quando eu assisti esse filme ou essa série. Legal. Cara, eu recomendo muito o livro da Arte da Guerra, do Sun Tzu. Não sei se você já chegou a fazer essa leitura. É um livro muito bacana. E, cara, tem vários pontos ali de estratégia de guerra, né? Que ele dá mais ênfase nessa parte, mas um dos pontos mais importantes desse livro, que eu me atentei muito e me peguei nele, é você saber reconhecer as suas fraquezas. Então, é uma coisa que, por exemplo, para mim é uma situação totalmente nova, fazer vídeo, gravar, essas coisas, que é um processo de construção, né? Então, sempre fui um cara, apesar de não parecer, eu sou muito tímido, né? Então, hoje, por exemplo, sexta-feira agora, eu tive que fazer uma palestra para o meu pessoal. Então, são várias pessoas, então você ter que falar com muitas pessoas assim é uma coisa que dá um friozinho na barriga. Então, acho que esse livro, A Arte da Guerra, ele é a mensagem principal, é a mensagem, e ele é muito legal, né, o enredo todo, mas a parte de você reconhecer as suas fraquezas, eu acho que é a mensagem que o livro me deixou, assim, que eu falo, caramba, realmente a gente tem que sempre revisitar, né, essa parte, porque o tempo todo a gente vai para frente, você faz uma coisa certa, daqui a pouco você faz outra e erra, e aí quando você olha por que você errou, é porque você não estava tão preparado na parte que você está enfraquecido, que às vezes é um conhecimento, algum skill que você não tem, e é por isso que eu acho que é uma indicação, fica a dica aí para vocês. E eu acho que o ser humano mesmo, ele às vezes acaba vendo o erro das outras pessoas, mas ele não consegue, às vezes, enxergar o erro nele, né? E a arte da Exato, guerra, ela mostra muito isso. Se você não, se você sabe a sua fraqueza e você não tenta melhorar, sempre vai ser aquilo e você vai morrer com aquilo. E, exato. e é uma puta indicação. Não sei se É, você já viu os quadrinhos, se você já leu, tem os quadrinhos também. Tem o livro e tem a história em quadrinhos. É fantástico também. sim, eu acho que todo empreendedor, todo empresário deveria tentar. Tem vários livros que o pessoal indica. Eu também eu consumo muito conteúdo de gestão, né, de empresas, de pessoas. Então, também recomendo aí, por exemplo, Marcelo Germano. Não sei se você já ouviu falar. O Líder HD também é um cara muito bom, né? Então, assim, eu acho que vale a pena consumir muito conteúdo de gestão, de aprendizado. Eu estou sempre aprendendo coisas novas, né? Trouxe pessoas novas para a empresa também, então levo uma aula todo santo dia, né? De aprender coisas novas, desafios. Então, eu acho que é o mais importante, né? Além de você ter boas leituras, é você estar sempre tentando aprender coisas novas e tentando fortalecer as suas fraquezas. Sim, é isso aí mesmo. E para fechar, né, a última pergunta seria onde encontrar o Giancarlo e Legal. aí as certificações nas redes sociais. Bacana. Então, assim, pessoal, primeiramente, novamente agradecer aí ao Fernando a oportunidade. Para quem quer falar com a IES, falar comigo, tenha o site da IES, né? www.iescert.com.br, tá? Se você digitar IES Certificações no Google, você vai encontrar. Nós temos a página no Instagram também, que é a página @IES Certificações. Tem a parte do LinkedIn também, quem quiser me encontrar lá, é Giancarlo Caleb. Então você já vai encontrar lá, CEO da IES Certificações. E é isso. Eu acredito que sejam esses locais aí que são mais fáceis de encontrar a gente, a nossa equipe também, quiser tirar alguma dúvida sobre o serviço e tudo mais, estamos por lá. Ok. Eu só tenho a agradecer, né, por você ter aceitado o convite, esse bate-papo foi ótimo. Tirou tudo minhas dúvidas, não todas, assim, né, porque a Anatel é um processo um pouco complexo, né, mas adorei. Eu não conhecia realmente o processo da Anatel e pelo bate-papo foi ótimo mesmo. Só tenho a agradecer a você. E espero, quem sabe mais, né, a gente possa fazer
outros bate-papos sobre um assunto específico e que vale a pena. Não, Fernando, com certeza, cara. Faço das suas palavras as minhas também. Eu agradeço a oportunidade, eu quero também te parabenizar aí pela iniciativa. A gente sabe que dentro do nosso trabalho a gente tem várias atribuições, várias coisas. Então, poxa, você está aqui, ó, quase 9 horas da noite fazendo um projeto muito bacana e eu espero que dê super certo. E eu quero sim ter a oportunidade de voltar e a gente estreitar os laços aí, inclusive abro as portas aí e espero que você faça o mesmo também para parcerias entre nós. Então, acho que isso Com certeza. é bem bacana a gente fazer essa troca de sinergia, né? Então, a gente tem a intenção também de fazer alguns conteúdos, poder te chamar também, estender essa oportunidade. E eu acho que a gente se unindo só tende a crescer, né? Eu acho que o importante Exato. é passar para o mercado e para o consumidor a importância, né, da certificação de produtos, um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do que a gente pensa também, que às vezes, quem sabe lá, né, o próprio Inmetro, a Anatel acaba escutando o nosso conteúdo aqui, falando, poxa, realmente faz sentido, né? Exatamente. É bem isso. Acho que o intuito desse bate-papo nosso é isso, né? Às vezes, tirar a dúvida do pessoal que está começando e para quem já está no mercado mesmo, tem mercado acho para todo mundo, e a certificação de produto é bem extensa, é muito produto certificado, e é isso aí, só agradecer mesmo. E o pessoal que está escutando ou está vendo no YouTube, só me acompanhar no Instagram, @jfersuzana, no LinkedIn, João Fernando Suzana, e na Hora da Qualidade no Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Muito obrigado, Giancarlo. Essa foi uma de várias. É isso aí, meu irmão. Vamos para cima, cara. Mais uma vez aí agradecer a oportunidade. Beleza, então, muito obrigado.